Sejam bem-vindos mais uma vez ao meu canal. Se você ainda não me conhece, eu me chamo Camila, sou psicóloga. E antes de tudo, já se inscreve aqui para você sempre receber notificações de dicas e segredos da saúde mental que vão mudar a tua vida. E hoje eu quero começar falando para você de como vencer o medo e alcançar os seus objetivos. Esse vídeo é dedicado para a Sofia, que me mandou essa pergunta. Para começar, eu quero que você entenda que a maioria de nós acredita que precisa parar de sentir medo para começar a viver. Então, nós focamos em acabar com esse sentimento, quando, na verdade, isso não é possível. O medo, ele é uma reação saudável do nosso corpo, quando acredita que está diante de um perigo. Então, é uma função adaptativa e significa que o teu cérebro e o teu sistema nervoso está funcionando de maneira correta. O que a gente vai encontrar como disfuncional é quando esse medo surge em situações que começam a atrapalhar o teu funcionamento, como o caso da Sofia, que fica extremamente ansiosa quando lê alguns livros. O que você precisa se perguntar é: eu preciso de fato vencer esse medo? Nem todo problema precisa ser retirado, porque de alguma forma ele tem uma função ali. É igual uma pessoa que tem fobia de cobra. Se ela mora na cidade grande, que provavelmente nunca ou quase nunca vai ter contato com uma cobra, não chega a ser necessário tratar essa fobia em terapia. Agora, se essa pessoa tem o hábito de acampar constantemente, se mora em região de mata, a probabilidade dessa pessoa se deparar com uma cobra é muito grande. Então, nesse caso, essa fobia precisa ser tratada com urgência. Vocês percebem que nem todo medo ou nem toda fobia precisa ser necessariamente retirada? Eu vou falar para você de uma técnica que é super comprovada cientificamente e que eu uso com os meus pacientes, que é a terapia de exposição. Então, como eu falei para vocês no começo, tirem da cabeça de vocês de que vocês precisam parar de sentir medo para viver uma vida de significado. Nós vamos viver essa vida de significado apesar da presença do medo. O medo, ele vai estar como um sentimento e não como um guia. E isso vai fazer toda a diferença. Para começar, você precisa entender que essa exposição, ela é gradual e feita em ambiente controlado. Então, a nossa intenção é que você tenha contato com pequenas doses do seu medo, para que aquelas reações que surgem possam ser tratadas ali, dentro da terapia, e você consiga manejar elas de uma maneira melhor, de uma maneira controlada. Então, vamos pegar essa pessoa que tem medo de cobra, por exemplo, ou até de barata, que tem pessoas que têm uma fobiazinha de barata também. Então, nós começamos de um nível bem baixo, quase zero. Então, a gente costuma fazer uma escala para essa pessoa do nível de reações que aquilo costuma causar na pessoa. Então, nós começamos do zero. Vamos pegar memórias. Você consegue lembrar de situações em que você teve contato com aquele objeto, com aquela situação que te dá medo? Então, a gente começa a lembrar daquilo e lidar com as reações que surgem. Esse é o primeiro passo. Então, se você tem algum medo que tem te impedido de viver alguma coisa, começa a lembrar. Lembrar de onde esse medo veio, lembrar quando isso começou e começa a lidar com essas emoções que surgem. E isso até que chegue um momento em que essas reações não te incomodem tanto assim. A partir desse ponto, a gente parte para o ponto 2, que a gente pula para as imagens. Então, a gente costuma até levar em terapia imagens mesmo. Imagens de barata, de cobra, seja lá do que for. De um filme de terror, por exemplo, seja lá qual seja a questão da pessoa. Para que aquela pessoa olhe para aquilo e veja quais reações surgem. Óbvio que eu tô falando isso para vocês, parece tudo muito rápido. Mas nem sempre é tão rápido assim. Porque o intuito não é a rapidez, mas é que de fato isso seja dessensibilizado. Quanto mais você tem contato com aquilo, menos o medo surge. Quanto mais... Outra técnica que a gente pode usar é o da visualização guiada. A gente começa a se imaginar vivendo isso. E isso aconteceu comigo em relação à moto. Às vezes eu me imaginava andando de moto e aquilo já me dava muito medo. Imagina, eu em casa, guardada, mas só de pensar, aquilo já me deixava ansiosa. Então, antes de subir em cima de uma moto, eu em casa, num ambiente seguro e controlado, comecei a me imaginar naquela situação e lidar com as reações que vinham. Então, eu recomendo isso para você. Começa a usar essa visualização guiada, porque se eu, na minha mente, não consigo me ver fazendo aquilo, eu, na realidade, também não vou conseguir. Nós só conseguimos colocar em prática aquilo que a gente quer, quando primeiro aquilo se torna prática, aqui. Então, essa questão da visualização guiada é super importante para você vencer qualquer medo que está te impedindo de chegar nos seus objetivos. E por último, a gente costuma fazer o in loco, nós vamos no local da exposição. Então, se eu já consigo lidar de maneira mais regulada com aquelas minhas emoções
de subir numa moto, por exemplo, ou de ver a imagem de uma barata, de uma cobra, a gente vai entrar em contato com aquilo na realidade. E, novamente, lidar com as emoções que surgem. Quando a gente fala de medos, de traumas, de fobias, a melhor terapia que existe é a da exposição. Você precisa se expor. Anota isso que eu tô falando e leva pra tua vida. Quanto mais tu foge, mais o circuito do medo se alimenta e aumenta. Você precisa se expor. Mas isso não é se jogar. Por exemplo, eu vejo isso, já vi alguns vídeos de pessoas que têm muito medo, ou chegam a ter fobias mesmo de algumas coisas, e amigos ou familiares pegam aquela pessoa e jogam a pessoa naquela situação. Jogam um animal, sei lá, uma barata, um rato, em cima daquela pessoa, uma aranha, sabendo que aquela pessoa tem uma fobia. Gente, não é assim. Isso é violento e isso é desrespeitoso. Como eu falei para vocês, essa exposição, para ser saudável, para ser funcional, ela precisa ser gradual. E começar a ler. É como o caso da Sofia. Ela começou lendo. E a prova viva de que essa exposição está funcionando é que ela hoje já consegue ler coisas que antes ela não conseguia. Talvez se ela tivesse fechado a página do livro e nunca mais tivesse aberto, ela continuaria com o nível de medo no nível 10, que foi o nível que ela começou. Mas hoje vamos colocar que a Sofia já está no nível 7, porque ela foi se expondo. Ela foi se expondo, lidando com as reações que foram surgindo, e então hoje ela já baixou para um 7. E ela quer baixar mais ainda. Mas ela só vai conseguir fazer isso a partir da exposição. Então, o que eu quero deixar para vocês é, a gente só aprende a viver vivendo. A gente só consegue vencer os nossos medos se expondo. Então, eu quero deixar isso para vocês, que vocês coloquem em prática. E se depois de tudo isso que você ouviu, te deu vontade de fazer terapia comigo para vencer os seus medos e alcançar os teus objetivos, manda mensagem aqui para mim que a gente conversa, tá? Se inscreve aqui no canal para você ficar por dentro sempre que sair um vídeo novo. E tchau!